nome é Davi, eu vou ser mediador do evento aqui essa noite. Apresentar aqui então os nossos dois convidados. Michel German, professor da UFRJ, e veio aqui conversar com a gente sobre uma visão mais da esquerda sionista, né, em relação ao BDS. E Mohamed Jahed, que veio... Gerard, desculpa. É de verdade mesmo, Gerard. Legítimo. Mohamed Gerard, perdão. Que veio como membro do Diálogo dos Globais, né? E para trazer o lado palestino, um pouco dessa história também. E agora eu queria abrir para os dois conversarem um pouco com a gente sobre a visão de cada um sobre o BDS. Mohamed, você quer começar? Não, professor. Tá, ok. Primeiro, eu não sou o mais velho, tá? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Meretz Brasil e a recepção da Shomer Hatzair e do Abonim Dró. Eu tenho que dizer que é a segunda semana seguida que eu discuto BDS na cidade de São Paulo, com uma diferença fundamental. Na semana passada eu estava no exílio e agora eu me sinto em casa, né? Eu não fui da Shomer nem do Dró, mas eu não tenho dúvida nenhuma que se eu nascesse de novo eu seria de um desses movimentos, tá? De qual? Fala. De um deles. Provavelmente de um deles. Agora, e realmente é um prazer discutir se sentindo em casa, é completamente diferente, até porque o parceiro que vai discutir comigo é um cara muito mais simpático do que na semana passada, e me sinto muito mais à vontade em discutir, porque a gente tem um diálogo profundo de alguns anos já, né, Mohamed? Bom, por osso, assim, eu sou historiador, né? É uma complicação a gente debater questões vinculadas à política do cotidiano como historiador, porque são ossos do ofício a gente fazer análises históricas que eventualmente são menos palatáveis para o público comum. Então já peço desculpas porque eu não sou um militante, por assim dizer, né? Eu não sou um militante, não tenho prática militante e tal. Então, assim, o BDS é um movimento que utiliza como referência fundamental a questão palestina, né? Em algum sentido, ele tenta se transformar na voz principal da questão palestina hoje no mundo. Essa é uma das intenções que o movimento de boicote e sanções tem. E aí, eu queria deixar claro duas coisas. A primeira coisa e aqui é um lugar para falar sobre isso, que eu considero indefensável e injustificável a ocupação dos territórios palestinos. E eu vou fazer uma definição exata do que eu considero territórios palestinos ocupados, né? Eu vou falar sobre isso no final da minha intervenção, mas eu só queria deixar claro que territórios palestinos ocupados são aqueles que promovem uma cidadania desigual. O Estado judeu não pode promover dentro do território sobre suas administrações cidadania desigual. Ou seja, administrar de maneira diferente populações definidas por origem étnica diferente. Isso não é uma questão somente para os palestinos, que são efetivamente as vítimas objetivas desse sistema de domínio e de administração política. Esse é um problema fundamentalmente dos sionistas de esquerda, que hoje tem que lidar com essa realidade a partir da ideia de que um setor que se transformou hegemônico dentro do sionismo localiza justamente aqueles que determinam o sionismo como autodeterminação do povo judeu e disputam essa perspectiva de ocupação, são considerados não sionistas. Eu acho que a gente tem que ter clareza hoje
de que a definição de sionismo, enquanto não há uma solução efetiva e justa para aqueles que são tratados como desiguais dentro de um sistema, é um problema para o sionismo. Nesse sentido, defender o fim da ocupação dos territórios palestinos, da Cisjordânia e de Gaza, é uma questão para os sionistas, e não somente para os palestinos. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Isso não é um problema deles, é um problema nosso. Ah, mas o Golã são realidades completamente distintas, e a minha referência aqui é de cidadania desigual. É claro que hoje não há nenhum sentido discutir territórios anexados, onde há cidadania constitutiva de palestinos. O meu problema é que se eu dou cidadania, uma das soluções para a cidadania desigual, eu perco o Estado judeu. Como eu sou sionista e não quero perder o Estado judeu, a solução justa para a ocupação é urgente para os sionistas. E os sionistas de esquerda são os únicos que podem efetivamente levar isso adiante. O segundo ponto é o BDS. E eu fui pesquisar um pouco a origem do BDS. A gente já falou sobre isso no Rio, e desculpa, Mohamed, que eu vou me repetir. A causa palestina não é o BDS. E o BDS não é o único defensor da causa palestina. O BDS tem uma perspectiva muito objetiva de solução da causa palestina, né? A configuração hoje do mundo árabe é uma configuração muito importante para a gente entender de onde vem a perspectiva de considerar a política de boicote ao Estado de Israel, no sentido mais amplo da palavra, como alternativa para acabar com a ocupação sionista na Palestina. E aqui já é o primeiro ponto, quando o BDS fala em ocupação sionista na Palestina, e que isso fique muito claro, ele não está falando da mesma coisa que eu estou falando. Está falando da Palestina histórica, principalmente aquela a partir de 48. Né? A perspectiva do BDS para o final da ocupação é uma perspectiva que vincula a prática do boicote da década de 90 e 80 da África do Sul com a necessidade de um movimento da população civil do mundo contra o que eles chamam de um regime injusto. Agora vejam qual é a ligação que o BDS propõe aqui. O BDS propõe uma ligação constitutiva, analítica, direta entre o apartheid da África do Sul e o sionismo de Israel. Partindo de um princípio muito interessante de que o fim do apartheid foi possível pelo boicote. E o fim do sionismo vai ser possível pelo boicote. Tem um pensador do século XIX, que o Mohamed não é lá muito simpático a ele, que dizia que a história só se repete por comédia ou por tragédia. A possibilidade de você vincular um movimento político a outro em momentos distintos já cheira a farsa. O problema fundamental aqui é que o final do apartheid não determina o final da África do Sul. Ao contrário, o final do apartheid determina a possibilidade de uma África do Sul mais justa e democrática. O final do sionismo determina, em última instância, o final de Israel. O segundo problema fundamental é que sionismo não tem absolutamente nada a ver com apartheid. O sionismo é um movimento político que tem como perspectiva fundamental, pelo menos a sua referência hegemônica, a construção de um Estado nacional, que tem como referência fundamental a possibilidade de autodeterminação do povo judeu, dando cidadania plena para as minorias étnicas que estejam nesse Estado. Essa definição do sionismo é uma definição construída historicamente
e que possibilita duas coisas. Primeiro, entender que o sionismo não é, a princípio, a priori, um movimento racista, como o apartheid era, e o segundo, entender que o sionismo pegou um caminho diferente do que ele propunha na sua origem a partir da ocupação de 67. E aí, a percepção do sionismo como uma lógica específica de um movimento racista, ou como um movimento estrito e não amplo, como um movimento que sai do campo dos nacionalismos em direção a campos de doutrinas específicas, é uma falsificação histórica que deve ser construída a partir de uma lógica que propõe uma perspectiva política específica, ou seja, a destruição do Estado de Israel e a destruição do sionismo. O que eu proponho aqui é que nós, me permitam aqui falar na primeira pessoa do plural, devemos voltar a estudar o sionismo e a nos considerar sionistas. A possibilidade de sequestro do sionismo, tanto pela direita sionista, quanto pela esquerda não sionista, colocando o sionismo num movimento não legítimo, é uma tragédia para nós. Nesse sentido, há que se recuperar e disputar o termo sionismo. E é esse termo que está no alvo do BDS. Agora, o BDS não surge do nada. O BDS vem numa configuração muito específica do mundo árabe. Eu acho que é importante entender essa configuração para entender onde o BDS chegou. Há no mundo árabe, e eu vou ser absolutamente Kasrua, não sei como fala isso, você... Alguém fala hebraico aqui? Você... Rude, vou fazer uma definição rude, uma definição um pouco precisa, grosseira, uma definição grosseira da política do mundo árabe. Me desculpa, Mohamed, só para ser didático. Há três correntes hegemônicas hoje no mundo árabe e que são hegemônicas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, pelo menos, algumas delas antes, que tem a ver com o processo de construção e constituição dos Estados árabes a partir de uma lógica dos imperialismos. A primeira corrente é uma corrente que vincula o mundo árabe a uma perspectiva estritamente religiosa e muito específica da leitura do Corão, que é bancada a partir de uma monarquia específica que se coloca naquele Estado com uma lógica de manutenção da hegemonia do mundo árabe a partir de a legitimação do imperialismo. Eu estou me referindo aqui à causa dos Saud e à dimensão wahhabista do islamismo, que tem uma proposta política muito específica, que é uma proposta de influenciar o mundo árabe a partir de perspectivas religiosas, que está mudando agora para alguma direção ou para outra, mas que tem como objetivo, claro, ter hegemonia sunita do mundo árabe a partir de uma perspectiva conservadora. A Arábia Saudita é uma das maiores aliadas, por exemplo, dos Estados Unidos nos seus interesses econômicos na região. A segunda corrente do mundo árabe é uma corrente secular, vinculada a perspectivas inclusive socialistas ou socialistas árabes, que é uma coisa muito específica, vinculada, por exemplo, a partidos chamados de partidos seculares árabes. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao Baath, o baatismo, Síria, Iraque, etc., que tem uma perspectiva socializante do mundo árabe e que bancou durante muitos anos a possibilidade de criação de um Estado único árabe nessa região. A República Árabe Unida, a Guerra de 67 tem como objetivo isso em algum sentido, a Guerra de 73 também. E a República Árabe Unida tinha um problema fundamental, que é a existência de um Estado visto como colonial em europeu, que é o Estado de Israel. Então, esses países ligados ao secularismo árabe são países que olham com muita desconfiança para o Estado de Israel, percebendo-o como um Estado a ser superado historicamente. A terceira corrente, e elas não são excludentes, é por isso que é complicado, é o xiismo, que não é exatamente do mundo árabe, mas é do Oriente Médio,
bancada com uma lógica muito específica, sectária ao mesmo tempo que é republicana, tribal ao mesmo tempo que é nacional, que surge a partir da Revolução de 79, mas que já estava na disputa pela hegemonia antes disso, e que vincula o mundo árabe a partir de uma lógica de que esse xiismo, justamente por não ser árabe, pode produzir uma hegemonia no mundo árabe a partir da intervenção específica e política, principalmente da Revolução Iraniana, em determinados lugares. Volta e meia, por exemplo, o movimento nacional palestino dialoga mais com uma e com outra corrente. Durante anos, ele dialoga com o baatismo. Depois ele vai dialogar, em algum sentido, pelo menos correntes dele, com o movimento saudita, né? Com o movimento wahhabista. Nos últimos anos, há uma aproximação de setores do movimento palestino, justamente com perspectivas iranianas, a partir da vinculação com o Hezbollah, etc. E tal. Por que eu estou contando isso tudo? Porque em algum momento surge uma outra força política muito importante no mundo árabe. Uma pequena monarquia que tem como perspectiva fundamental se transformar num elemento relevante político e religioso no mundo árabe. Estou me referindo ao Catar, né? Com lógicas muito específicas para fora e para dentro. Para fora, uma perspectiva modernizadora do Islã, uma dimensão civilizatória do Islã, um diálogo com a Europa e com o mundo do Ocidente a partir de uma dimensão, por assim dizer, moderna da perspectiva islâmica. Para dentro, a manutenção do poder e a disputa pela hegemonia. O Catar está lá e cá. Dialoga com o xiismo porque teme a Arábia Saudita. Mas tem uma dimensão muito próxima da perspectiva saudita na referência religiosa. A saída do Catar para a sobrevivência e para ser relevante politicamente é essa dimensão modernizadora, e vocês podem se lembrar aí, por exemplo, da Fundação Catar, do patrocínio a clubes de futebol, de empresas aéreas específicas, de uma dimensão realmente de diálogo civilizatório e não de confronto civilizatório. Não é? Algumas televisões árabes vinculadas ao Catar têm uma perspectiva modernizadora muito interessante e que a gente percebe às vezes com uma certa dificuldade de entender como. Um dos lugares onde isso surge profundamente é no diálogo que alguns intelectuais fazem dentro do Catar para a Europa Ocidental. E esse diálogo tem como referência fundamental o sequestro, mais uma vez, de uma causa fundamental no Oriente Médio, que é a causa palestina. E aqui um parênteses. A causa palestina, ela tende a ser sequestrada historicamente por vários grupos vinculados a nacionalismos árabes diferentes, né? E eu aqui não estou tirando a responsabilidade da ocupação. Eu estou dizendo que, além da ocupação, a causa palestina é utilizada nas mãos do baatismo, nas mãos da questão wahhabista, nas mãos do Irã. E aqui o Catar percebe que ela é uma referência tão importante, por assim dizer, no imaginário coletivo do mundo árabe, que ela tem que ser utilizada nessa tentativa de hegemonia. E é muito interessante porque é justamente desse lugar que o BDS surge. De um lugar onde eu tenho que mostrar uma inovação, eu tenho que mostrar uma questão renovadora, eu tenho que me colocar num lugar específico onde ninguém esteja, e eu possa dialogar com o mundo ocidental a partir de uma lógica que diz respeito a eles. Essa lógica não pode ser religiosa, essa lógica não pode ser inclusiva somente do mundo árabe, ela tem que dialogar com valores que são caros ao Ocidente. E quais são os valores caros ao Ocidente? A luta contra o racismo. E, numa perspectiva de entender, isso é muito importante, Israel, a partir da ocupação, e somente da ocupação, ou seja, Israel não tem legitimidade
eu sei que vão utilizar isso em vídeos na internet, que pegam trechos das frases que eu falo e fazem como se eu tivesse dito aquilo. Então, se vocês escutarem isso na internet depois, é mentira. Eu não disse que já não é legítimo, eu disse que eles fazem isso, tá? Pegam elementos da ocupação e transformam a ocupação em Israel como um todo. Ou seja, para o Catar e para essa perspectiva, o sionismo é ocupação. A ocupação é o sionismo. Mais do que isso, Israel são os territórios ocupados. Os territórios ocupados é Israel. Essa definição acaba fazendo com que o Catar consiga, a partir de uma lógica muito vinculada a valores ocidentais caros, fazer esse diálogo com o Ocidente. E daí surge um projeto potente de vinculação do mundo ocidental com um elemento que produz cidadania desigual. Esse elemento de cidadania desigual é vinculado a outro elemento de cidadania desigual, que é a África do Sul. Agora vejam bem. A questão de direitos humanos é fundamental aqui. Quando você produz cidadania desigual, você está abrindo uma porta fundamental para produzir questões vinculadas a direitos humanos. Mas ela não é a única. É uma estratégia muito bem feita. É claro que hoje no mundo há mais crueldade e mortes e desrespeito aos direitos humanos na Síria do que em Israel. É claro que hoje há muito mais respeito aos direitos humanos nos territórios palestinos dominados pelo Hamas do que em Israel. É claro que no Egito, com o assassinato de coptas, com alguma frequência, há muito mais desrespeito aos direitos humanos do que em Israel. Mas não caiamos nessa armadilha. É claro que o BDS se preocupa muito mais com a mão que aperta o gatilho do que um peito onde a bala explode. Mas a perspectiva do BDS é estratégica. Ele entende que Israel, por ser, na perspectiva dele, um elemento estrangeiro no Oriente Médio, pode unificar a luta do mundo árabe contra o seu Estado. E ele consegue vincular isso a partir de uma lógica muito potente e coerente, de que o único país do Oriente Médio produzido por uma declaração das Organizações das Nações Unidas produz cidadania desigual. Faz sentido. Nesse sentido, o que o BDS continua fazendo é produzindo uma ideia de que Israel como um todo, e esse é um dos maiores problemas que a gente vê no BDS, e aqui eu abro parênteses, no BDS brasileiro isso é muito comum, e há BDS diferentes em outros lugares do mundo, fecha parênteses, estou falando do BDS no Brasil, a ideia de que essa produção de cidadania desigual, ela é bancada pela existência do Estado. O que eu me refiro, nada em Israel deixa de ter a ver com ocupação. Um militante contra a ocupação da Universidade Hebraica de Jerusalém deve ser considerado um militante pela ocupação, porque a Universidade Hebraica de Jerusalém, em algum sentido, colabora com a ocupação. O que vai ser possível se localizar, porque qualquer universidade pública de Israel dialoga com o Estado de Israel. Um cantor que luta contra a ocupação e recebe algum sentido, alguma verba do Ministério da Cultura, apoia a ocupação. Agora vejam bem, esses cantores e esses intelectuais são vistos pela direita sionista com desconfiança e, quiçá, como traidores. Nesse sentido, o BDS está no mesmíssimo lugar do que a direita sionista. Porque percebe aqueles intelectuais
como sendo responsáveis pela ocupação, enquanto a direita sionista percebe aqueles intelectuais como sendo resistentes ao Estado de Israel. Mas para o BDS é muito mais fácil derrotar elementos que já estão próximos à ocupação, que já estão próximos a uma perspectiva de traição, do que, por exemplo, a economia. Para o BDS é muito mais fácil, por exemplo, atacar intelectuais que já são atacados do que empresas. Para o BDS é muito mais fácil, por exemplo, atacar músicos que já são atacados do que bancos. Para o BDS é muito mais fácil, por exemplo, atacar artistas plásticos e cineastas que já são atacados do que estruturas econômicas. E o BDS quer ter vitórias. E as tem. E ele as tem quando ele boicota justamente os intelectuais que lutam contra a ocupação. Em algum sentido, ele pisa nos cadáveres que já estão no chão. E é claro que aqui tem uma lógica complexa e que deve ser entendida como tal, de que há uma noção, e eu vou usar o termo porque não acho outro termo melhor, conspirativa da ocupação. Israel é baseado somente na ocupação. Tudo em Israel é ocupação. O que vai chegar ao ponto de levar à ideia de que, por exemplo, intelectuais israelenses fora de Israel também representam ocupação e devem ser boicotados. Não é casual o que acontece, por exemplo, na Universidade de Santa Maria, onde professores com sobrenome judaico são olhados com desconfiança e se promove o boicote contra eles. E aqui tem um problema. Chamar o BDS de antissemita é um equívoco. E é um equívoco grave, porque a palavra antissemitismo é uma palavra tão usada, mas tão usada, que o risco é ela ficar gasta. E quando efetivamente a gente vê um problema que é antissemita, quando a gente usa o termo antissemitismo, a gente usa sem muito efeito, sabe? Porque, poxa, tudo é antissemitismo, então nada é antissemitismo. Mas a gente não tem que ter dúvidas que essa dimensão conspirativa de que Israel representa a ocupação e é um elemento que produz, por assim dizer, problemas para o mundo inteiro, é produto de uma perspectiva conspirativa, sim. Entende Israel como centro de um elemento de produção de maldade no mundo, sim. E pode desaguar, sim, no antissemitismo. Eu me lembro, semana passada, dos caras do BDS dizendo que tudo que era por aí não era antissemitismo, né? Não era BDS. Ah, não, isso não é BDS. Ah, isso não é BDS. Mas o BDS é uma organização não vertical, horizontal. Nesse sentido, como as organizações novas, o BDS produz mais cultura política do que política. A gente circulando em nome do BDS, mais do que gente do BDS atuando pelo BDS. Ano passado, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma menina foi apedrejada, Kailane, por estar vestida com roupa do candomblé. A primeira coisa que um desses pastores importantes falou é que os que apedrejaram não eram vinculados à igreja evangélica. É mais ou menos a mesma coisa que o BDS faz. Aqueles que apedrejam não são vinculados ao BDS. O BDS é somente aqueles que localizam como BDS. O que é um problema no movimento horizontal. Ou seja, o BDS não é antissemita, mas promove antissemitismo e, em algum sentido, se cala diante dele. O BDS é articulado com o movimento de modernização de um país específico no mundo árabe, apesar de se colocar como independente. O BDS se coloca na promoção de campanhas de boicote,
apesar de dizer que ele somente está atacando a ocupação. O BDS trata Israel como ocupação, apesar dele dizer que isso quem tem que resolver é a sociedade palestina. O BDS vê a sociedade palestina somente a partir da ótica daqueles que apoiam o BDS. Nós sabemos que há grupos na Palestina, pelo menos o grupo hegemônico na Palestina, o Fatah, que tem uma posição crítica ao BDS. Ele é desconsiderado pelo BDS. Para terminar, a relação com o BDS e a relação do BDS com a causa palestina é uma relação construída a partir de uma lógica de poder muito específica. O BDS tem como objetivo principal hegemonizar um discurso e não libertar a Palestina. E a perspectiva dessa Palestina que ele entende como Palestina, ela desconsidera os processos históricos dos últimos 50 anos, ou 70 anos, e considera somente como referência fundamental aquilo que eles acham que é a Palestina, ou seja, a Palestina que os interlocutores dele, que são interlocutores escolhidos a dedos, consideram que é a Palestina. O que eu quero dizer é o seguinte: a relação do BDS com a causa palestina é uma relação muito pouco contundente. Dito isso, o BDS só existe porque nós ainda não conseguimos resolver uma tragédia do sionismo, produzida por nós sionistas, que é a manutenção de cidadania desigual nos territórios ocupados em 67. A melhor maneira de esvaziar o BDS, de desconstruir essa organização e esse movimento, que é um movimento extremamente prejudicial à causa da paz, é lutar pela paz. Não adianta falar sobre BDS e abrir mão da luta contra a ocupação dos territórios de 67. Não adianta discutir BDS colocando no BDS a responsabilidade fundamental pelo discurso produzido de ódio a Israel. Nós temos que apontar o BDS como um movimento que promove ódio. Nós temos que apontar o BDS como um movimento que desconstrói pontes. Nós temos que apontar o BDS como um movimento negativo. Ao mesmo tempo que temos que colocar para nós a responsabilidade que a causa palestina não é somente um problema dos palestinos. Nós temos, de uma vez por todas, que nos assumir como sionistas e pró-palestinos. E dizer de maneira bem clara que o BDS não é pró-palestino, que o BDS tem outros interesses, mas que nós somos sionistas e pró-palestinos. Não adianta acusar o BDS e não se posicionar politicamente contra a ocupação. Somos contra a ocupação e contra o BDS. Muito obrigado. Obrigado pela sua fala, Michel. Agora a fala do Mohamed, por favor. Boa noite. Quero agradecer a aula do professor Michel, mais uma vez. Aprendo muito com Israel, com o Michel. Realmente é o sionista mais querido que eu conheço. Primeiro, uma correção aqui, pessoal. O Davi me apresentou como a pessoa, o representante do lado palestino. Eu não sou representante do lado palestino. Eu tenho privilégio, enquanto ser humano, dá para se dizer assim, de viver como palestino em determinada época da minha vida, porque eu morei lá há algum tempo. Meu pai era refugiado palestino, eu nasci no Brasil, mas eu tenho uma perspectiva humana da tragédia palestina. Isso me tornou uma pessoa mais sensível à tragédia alheia. Hoje eu entendo muito bem a tragédia judaica, que ela é mais longa, mais perpétua, digamos assim, e talvez até mais profunda que a tragédia palestina, como a tragédia em vários povos da África. E às vezes a gente não se sensibiliza com isso. Até recentemente houve um ataque terrorista, vitimou acho que 300 pessoas na
Somália, e até fiquei me perguntando, ninguém falou nada porque eram árabes, ou porque eram muçulmanos, porque eram pobres ou porque eram negros. Até agora eu não encontrei essa resposta, mas é que a gente não se identifica, porque quando eu entrei aqui, algumas pessoas não sabiam se eu era palestino, se eu era judeu, alemão, italiano, enfim, porque a gente parece, né? Agora, quando vê um cara um pouquinho mais diferente, a gente já se distancia. Mas enfim, estou muito feliz por estar aqui aqui na comunidade judaica de São Paulo pela primeira vez para conversar sobre esse assunto, que não é minha especialidade, eu não sou do BDS, mas tem vários pontos que eu discordo do Michel, entre outros que eu concordo. Em política nacional a gente concorda quase nada, né, Michel? O Michel é de esquerda, eu sou de direita, acredito. Mas enfim, primeiramente é o seguinte, ó, eu acho legítimo essa preocupação que as pessoas, como eu vou falar comunidade judaica, porque a pessoa pode se dizer judeu, brasileiro, pode se dizer israelense, pode se dizer israelita, cada um se define como quiser, mas vou usar o termo comunidade judaica. Eu acho um pouco exagerado esse receio, esse combate, esse movimento, que realmente, Michel, não é palestino, né? Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, estima-se que temos 35 mil gaúchos de origem palestina, e eu conheço só dois que são do BDS. O resto todo é composto principalmente estudantes universitários, né? Aos quais eu inclusive tinha alguns encontros, algumas palestras, a gente divergiu em quase tudo. Mas enfim, respeito, acho legítimo, cada um pega a sua causa que quiser e a defenda como entender. Mas eu não vejo esse aspecto, Michel, como tu vê assim, o BDS de um aspecto na teoria conspiratório, que sempre é abordado assim, não, mas o BDS vê o Estado de Israel, o sionismo, como um movimento conspiratório. O BDS não criou isso. Quem criou isso fomos nós, os palestinos. Porque nós conhecemos Israel, o povo judeu, nos meados dos anos 30, de uma forma, digamos, mais contundente. Fomos nós que formamos esse aspecto de achar que estava chegando alguém de fora, e eu digo assim, quando são os judeus oriundos da Europa, querendo tomar nossa terra. Eu estou usando o nós aqui enquanto comunidade palestina, porque eu não estava lá, eu nasci no Brasil, mas isso foi passado de pai para filho, do meu avô, do meu pai, para mim. É esse entendimento que a gente tem. Por exemplo, a palavra sionista, para minha infância, era um palavrão. A palavra sionista era uma coisa pesada. Meu pai, eu fui criado mais ou menos assim, ó, pra vocês entenderem. Meu pai chegou com 17 anos no Brasil sozinho. Ele era refugiado, tinha perdido 2 irmãos de frio em 48, para as crianças pequenas, no campo de Derrecha. Quem conhece ali o Oriente Médio, em Betlehem, em Belém. Ele perdeu 2 crianças ali mais novas que ele. E ele morava numa aldeia destruída chamada Betatab, que é o leste de Jerusalém. E eu fui criado no seguinte sentido: meu pai sempre falava, nós não somos contra os judeus, nós somos contra os sionistas, desde pequeno. Então essa é uma narrativa puramente do movimento palestino. Não é o BDS que inventou essa narrativa. O BDS pode até ser apoderado, para não dizer sequestrado, narrativa. Mas a narrativa que nós, enquanto palestinos, transportamos, ensinamos ou passamos para esse movimento que não é palestino. Então, essa já é um ponto de divergência aqui entre o Michel, porque eu falo o seguinte: não foi o BDS não está criando isso do nada. Isso não é uma criação catariana de que há uma conspiração judaica.
E essa perspectiva, essa ideia de conspiratória nasceu do movimento palestino, provavelmente por influência de outras lideranças árabes, muito do socialismo árabe do Baath, né? Um socialismo diferenciado, né, Michel? E, então, isso aí já divide. Acho que também divide do nascedouro desse movimento BDS, até porque é o seguinte, eu também, do Rio para cá, eu também dei uma estudada, Michel, nas horas vagas, né? E até onde eu entendi, esse movimento nasceu inclusive de judeus, alguns judeus norte-americanos e alguns judeus dentro de Israel. Alguns israelenses apoiam o BDS. E não foi surpresa minha que lá no nosso debate no Rio, parece que Michael, né, se não me engano, aquele senhor judeu-americano, que estava na plateia, e depois do momento das intervenções, ele falou que ele apoiava o BDS e ele boicotava, fazia o boicote dele, não comprando produtos israelenses. Não lembro se a gente discutiu se os produtos eram dos territórios ou se era de Israel, enfim. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma relação de casamento com Israel. Eu não posso me desvincular de Israel. A origem da minha família é numa aldeia que hoje é Israel. Os meus familiares estão sob uma ocupação israelense. E eu, em muitos pontos, admiro o Estado de Israel. Por isso que eu falo que é um casamento. É amor e ódio ao mesmo tempo. É quase um casamento obrigatório que tem muito lá. Tem que aguentar, né? Ali casou, não tem como separar, é todo dia aquilo. Então é o seguinte, eu tenho as minhas reservas com esse movimento, porque eu acho que ele está usando caminhos errados. Mas não é um movimento assim, primeiro, é salutar. Acho que o ponto mais importante que esse BDS criou aqui no Brasil foi o nosso encontro, né, Michel? Porque o Daniel obrigou a vir aqui e vocês me receberem para a gente poder trocar essa ideia, porque precisa haver um diálogo. Se não houvesse o assunto BDS hoje, talvez a ocupação, talvez ficasse assim, não, estamos no status quo, esse assunto não se fala. Então tem que convidar um palestino aqui para conversar sobre ocupação. Azar é deles, o problema é nosso, enfim. Nós estamos lá e segue o barco. Mas vocês dando importância ao BDS, abriu essa brecha de a gente poder discutir outras coisas. E como o Michel começou já aqui na intervenção dele, a ocupação. E eu acho que esse é o ponto. Se não houver BDS, poderia haver um outro movimento. A gente está aqui, infelizmente, discutindo aqueles ataques horrendos que o Hamas fez na década de 90, que acabou minando um tratado de paz, né? Não houve um descontrole total, né? Posso afirmar aqui que foi totalmente condenável isso dentro da comunidade palestina no Brasil, até porque eu nunca conheci alguém do Hamas aqui, né? No território brasileiro. Sei que não dá para conversar com esse pessoal, porque eu já tentei lá, né? Mas, além de fortalecer o Hamas e enfraquecer o Tratado de Paz, a gente acabou criando um outro monstrinho chamado Benjamin Netanyahu. É um monstrinho que hoje domina o Estado de Israel. É o monstrinho, vou chegar lá, é o monstrinho que hoje tem uma parceria formidável com pessoas como o presidente antissemita da Hungria. É um monstrinho admirado por líderes da Ku Klux Klan dos Estados Unidos, líderes racistas e que sempre estiveram próximos de ideologias nazistas, que tem hoje como Israel, eles falam Israel, não falam Benjamin Netanyahu, como um Estado exemplo de hegemonia étnica. É o que eles querem para os Estados Unidos. Esse monstrinho se criou com esses atentados do Hamas, com o enfraquecimento do processo de paz, mas é esse monstrinho que nós, palestinos,
somos obrigados a negociar. E coisa que eu sempre digo, se o outro lado resolver eleger o diabo, é com o diabo que a gente tem que negociar. Da mesma forma que, por mais antipatia que eu tenha pela ideologia do Hamas, não é porque eu sou ateu, é porque realmente são pessoas que eu não consigo ter nenhum nível de diálogo, por mais que eu já tenha tentado. É com o Hamas que os israelenses vão ter que negociar também. Vão ter que sentar na mesa com o inimigo, porque com o amigo tu não precisa sentar. Eu sei que é uma tragédia para nós palestinos ter um movimento desse, como talvez acredito que seja uma tragédia para muitos israelenses ter um líder como tem hoje. Mas é preciso sim sentar e negociar com esse tipo de gente. Nunca esqueçamos que Anwar Sadat, que por muitos israelenses foi considerado um criminoso de guerra, porque atacou Israel num feriado sagrado, sentou para conversar com Menachem Begin, que para nós palestinos é um terrorista. E eles fizeram um tratado de paz. Yasser Arafat, que muitos israelenses odiavam, sentou com Yitzhak Rabin, que nós chamávamos de quebrador de ossos. Enfim, acho que a preocupação hoje com o BDS deveria ser secundária. Da mesma forma, Michel, que eu acho que já te falei isso, ou em outra oportunidade, até quando nos conhecemos anos atrás, que a preocupação que grande parte da comunidade judaica no mundo e Israel tem com o Irã é um discurso vazio, porque o Irã só tem retórica, e tem sido usado, essa retórica iraniana tem sido usada de igual por lideranças em Israel, de criar sempre um estado de animosidade e de beligerância para que as suas políticas de ocupação persistam. Ou seja, enquanto a sociedade israelense ficar se preocupando com o Irã, que está muito mais preocupado com as suas ilhas que disputam com os Emirados Árabes ou com a hegemonia do Islã com a Arábia Saudita, enquanto a sociedade israelense ficar discutindo um movimento de boicote que, na minha visão, não é violento e é legítimo, a ocupação vai continuar e os palestinos, mais uma vez, continuarão sofrendo. E continuará ainda a antipatia, que eu reconheço, grande com o povo judeu. Claro que enraizada de antissemitismo, porque inúmeras vezes, nos 44 anos, inúmeras, não foram poucas, alguma pessoa encostou ao meu lado e falou assim: realmente, esse povinho judeu não dá. Para não falar outra coisa, porque na cabeça, na mentalidade do antissemita, ele acha que um palestino é antissemita, o que não é verdade. Então, assim, para encerrar, porque eu nunca vou chegar perto de uma aula do meu professor de história aqui, do Michel, que me ensina muito. Também não vou dar aula de jiu-jitsu. Acho importante que a comunidade judaica, principalmente no Brasil, que é uma comunidade grande, pujante, participativa, comece a reavaliar essa situação da ocupação antes de mais nada. Antes de passar o tempo criando e discutindo, não deixa de ser legítimo de salutar BDS, Irã, ou seja lá o que quiser discutir, tem que sim se falar da ocupação. Acho que é a grande tragédia do povo palestino, e eu acredito hoje, é a grande tragédia de Israel. Obrigado. Obrigado aos dois.